o mecânico só vai pegar no serviço 2 horas da tarde. Então, nem precisa passar isso aqui com o cliente. O máximo é você explicar que como não tem o veículo não vai estar programado para iniciar o serviço já na sequência, que não há necessidade do visto dele aqui nesse ponto. Ok? Suzana, tem alguma dúvida aí do pessoal? Alô? Você me escuta? Estou conseguindo desmutar aqui. Tem sim, tem uma dúvida do Diego. Na questão do veículo entrar para serviço somente com checklist de entrada inicialmente, o mecânico não terá como apontar os serviços no DMS. Como ficará? E aí tem uma outra questão também. Certo. Então, como que fica essa questão do apontamento, tá? Do mecânico? Você tem que fazer edição do apontamento de início e fim. O mecânico vai ter que anotar no checklist que o horário de início, que ele está iniciando o serviço, e provavelmente a hora que ele for terminar, a ordem de serviço vai estar aberta, tá? Então, ele vai ter que apontar o horário de início e o horário de fim. Tá? Dessa forma que vai ter que fazer o registro. Qual que é a outra dúvida? Outra questão também, qual a necessidade do mecânico ter que apontar os serviços? Não pode ser realizado por outro produtivo, responsável de produção, por exemplo. Qual a necessidade do mecânico apontar o serviço? Tá dentro do processo do mecânico fazer o autoapontamento. O controlador de produção tem outras funcionalidades dentro do processo. O anexo 12 tem todos esses detalhes, inclusive fazer a gestão da transição entre as etapas do processo. Tá? Então, você não pode mudar um processo de aguardando o serviço para ir em serviço a partir do momento que você verifica que não está tudo completo ainda as informações para o mecânico executar o serviço. Tá? Então, o controlador de produção tem essa responsabilidade. O mecânico, como ele já tem que ir até o local para poder pegar o serviço, ele já vai fazer o apontamento no início. Na hora de finalizar o serviço, ele vai voltar para pegar o próximo serviço e deixar o dossiê que ele terminou, ele já vai apontar o término. Tá? Essa é a necessidade. O controlador de produção tem outra função. Tá? O anexo 12 tem esse detalhe. Eu vou fazer um comentário só aqui, Suzana. Uma observação, tá? Para as concessionárias como já foi comentado outras vezes, né? A gente está fazendo isso de forma super ágil, né? Fazendo essas simplificações, e não necessariamente a gente consegue que os DMS acompanhem a execução, porque os DMS são mais lentos para executar os serviços no sistema. A gente tem bastante dificuldade com DMS para isso. Aquelas concessionárias que são Lynx e NBS, que são as concessionárias que esse checklist já está digitalizado, a gente pediu a eles para incluírem esse texto legal lá no final. Tá? A gente ainda não tem a resposta deles, do prazo que isso vai ser executado. Então, por hora, não tem essa funcionalidade ainda para essas concessionárias, essas empresas, tá? NBS e Lynx. Agora, DealerNet, que a gente já está iniciando os testes no piloto, e Sercom, que a gente já está em piloto finalizando, eu já pedi para eles incluírem esse texto legal assim que sair o documento digitalizado, o checklist de entrada digitalizado, vocês já vão poder absorver dessa informação desse jeito que está aqui, tá? Por hora, quem é Sercom e quem é DealerNet pode imprimir esse documento que está aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, e nesse documento vocês vão poder usar isso, tá? Ah, Rafael, mas eu tenho os checklists meus impressos aqui que eu fiz, como é que eu faço agora? É o que eu estou colocando para vocês. Isso aqui é um opcional, pessoal. Nada do que a gente está fazendo aqui é obrigatório. A gente tem a possibilidade de antecipar 15 minutos do tempo de serviço de vocês. Se vocês querem absorver desse benefício, vocês implementem o checklist do jeito que ele está aqui. Se vocês não querem, porque tem o documento impresso e não dá, porque tem que acabar, e não vão conseguir ter esse texto legal nesse documento. Tá? Só essa observação.
Acho que esse comentário acabou respondendo algumas perguntas também que apareceram, Rafa, então eu vou pular aqui algumas, que eu acho que você já esclareceu com esse ponto. Aqui tem uma da Lani, essa questão do apontamento não veio bater, visto que na auditoria é cobrado que o apontamento esteja igual ao tempo registrado no acompanhamento de serviços. Não, perfeito, não tem problema. Pessoal, fiquem tranquilos com relação à calibração, tudo isso daqui vai ser alinhado, vai ser reforçado. A partir do momento que vocês estão implementando esse processo, vai ser tudo alinhado com a Thomson, tá? Para na verificação ter essa possibilidade do mecânico não ter apontado o início do serviço e o término já naquele momento. Na verdade, na calibração, ele não olha isso, tá? Ele olha o documento todo preenchido. Então, o mecânico, se ele tem a informação de quando ele começou, ele anota no checklist, ele vai lá e põe no término também o checklist. Ele só tem que passar limpo para o sistema essa informação do apontamento. Então, então é isso. Mas a calibração vai ser orientada para qualquer tipo de dificuldade na hora de observar esse processo, para eles estarem respaldados, vocês estarem respaldados, porque é uma modificação aqui, é uma opção que foi inclusa dentro do processo que vocês estão aplicando. E está vindo bastante questionamento, Rafa, em relação à garantia, né? O que a garantia tem a dizer em relação a essa simplificação de iniciar o serviço sem a OS aberta? Não sei, Polly, se você pode esclarecer, mas todos esses pontos aqui, pessoal, a gente alinhou com todas as áreas que poderia ter algum impacto em relação à auditoria, né? Calibração, como o próprio Rafael trouxe. Então, o impacto em vocês não vai acontecer agora, né? A implementação acontece em junho, como o Rafael falou. Não sei se a Polly quer comentar sobre esse ponto, mas tem bastante pergunta aqui no chat em relação à auditoria de garantia. Sim, as auditorias de garantia, pessoal, igual o Rafa já falou lá no começo, ainda nós não vamos cobrar alguns pontos que estão sendo abordados aqui. A cobrança seria a partir das auditorias que vão ser realizadas a partir de junho, tá? Então, a gente vai desdobrar isso nas lives de garantia e com uma documentação oficial para vocês, quanto ao que vai ser cobrado, que não vai, na auditoria de garantia, tá bom? Tem um ponto aqui da Glaucia, vou trazer o questionamento dela, ela apontou aqui algumas outras reclamações, mas eu vou trazer o questionamento aqui, em relação que também tem outros pontos desse tipo. Como vamos requisitar as peças sem OS aberta? As peças já são feitas requisições de pré-picking, certo? Se vocês não implementaram o pré-picking ainda, tem que implementar. Um dia antes é feito o pré-picking, pré-separado as peças, foi o que eu comentei lá atrás. A única diferença que vocês vão ter que ajustar dentro do estoque é que o mecânico passa a assinar aquela filipeta de pré-picking, que a gente indicou para vocês em outros plantões ali, tá? E aí ele pode retirar as peças. Isso é só um alinhamento interno de vocês, tá? Então, a peça é pré-separada já. Está lá esperando. Normalmente, quando abre-se a ordem de serviço, vem um romaneio e o mecânico assina o romaneio. Normalmente é isso que vocês fazem, tá? A única diferença é que eles vão passar a assinar o pré-picking, tá? O documento ali de pré-picking, aquela filipeta que vai ser impressa junto, ou a pré-ordem, para quem não está ainda digitalizado o processo, tem a pré-ordem que estão imprimindo e colocando, então o mecânico assina ali a pré-ordem de pré-separação daquelas peças. A Glaucia respondeu que pré-pique da OS reserva peças, não requisita, do que ela conhece do DMS Apollo. Mas aí é só um alinhamento interno, pessoal, tá? É só um alinhamento interno entre vocês. A partir do momento que a ordem de serviço for aberta, tá? Vai gerar o romaneio e o pessoal do estoque dá baixa no estoque, que a peça já saiu. É só um alinhamento interno. Isso daí é só vocês alinharem internamente, tá? Não imagino que tenha muita dificuldade, tá, Glaucia? É Glaucia, né?
Glaucia. Tem uma outra pergunta aqui da Tatiane para a Poli, se tem previsão para divulgar a documentação sobre o que será cobrado na auditoria de garantia. Tem bastante questionamento aqui no chat, pessoal, em relação a isso, seguir, né, então, do que com vai os ser outros cobrado. processos. Vou seguir com os outros processos, porque aqui já está entrando em outros temas, só para a gente evoluir, tá bom? Ok. Tem mais alguma sobre esse tema, Suzana? Acho que dá para a gente seguir. Tá bom. Beleza, pessoal. Esse é o primeiro tema, tá? Então, novamente, se vocês implementarem o processo, vai estar considerado como ok, tá? Se vocês não implementarem esse processo, estiverem fazendo o modelo antigo, vai estar ok também do mesmo jeito, tá? A gente só está trazendo uma outra forma de vocês implementarem o processo de uma forma mais simplificada para obter algum tipo de ganho, ok? OS de recall, aí a Poli pode comentar um pouquinho mais sobre OS de recall. Sim, o que nós verificamos é que a rede tem costuma abrir várias OS, né, dependendo do serviço. Então, quando tem uma OS de garantia, abre uma, quando é OS com OTS, abre outra, cliente, enfim. E nós verificamos que existe sim a possibilidade de fazer a abertura de todos os tipos de serviço em uma única OS, tá? Então, o que a gente vai solicitar é que comecem a fazer isso, tá? Exceto a NBS, que daí não tem essa facilitação no momento, tá? Tem que ter a abertura separada, mas para os demais DMS existe essa possibilidade, tá? Provavelmente é feito dessa forma por causa do prazo ali de digitação das OS de OTS, né? Mas vai ter é possível fazer essa digitação normalmente e manter ali a OS aberta com os demais serviços que ainda estão pendentes. Ok? O DMS tem o recurso de você entregar o veículo e manter a OS aberta, caso de garantia. Então, você não precisa separar os tipos de serviço. O que a gente estava entendendo, né, Poli? É que a separação dos tipos de serviço era mais por um entendimento, um entendimento diferente da rede, de algo que foi falado no passado, mas talvez não esteja escrito, ou de algo que estava escrito. E por causa do prazo, Rafa, por causa do prazo de digitação da UTS, tá? Mas as concessionárias conseguem sim fazer a digitação, mesmo que essa OS esteja aberta, tá, Tatiane? Até a pergunta que a Tatiane colocou aqui. Ok? O prazo seria o mesmo, porém a concessionária consegue fazer essa digitação em uma única OS. Pessoal, vamos implementar esse processo, unificar isso em uma única OS, tá? Por quê? É claro que a NBS, infelizmente, ainda não temos esse recurso, tá? Mas o cliente tem que assinar cada uma dessas vias. Então, se você tem em uma OS um serviço que ele é interno, vamos dizer que seja um diagnóstico, vai ser interno. Você tem um serviço em garantia, você tem uma OTS, e você tem uma revisão que é paga pelo cliente. Estava se abrindo uma OS interna, uma OS de OTS, uma OS de garantia e uma OS de revisão. Tá? E o cliente estava assinando cada uma delas na entrada e na saída. Tá? Então, a gente não precisa disso, tá, pessoal? A gente pode fazer tudo em uma única OS. Tá bom? Podemos seguir, Suzana? Alô? Acho que ela está com o microfone fechado. Vocês estão me escutando? Eu não estou conseguindo desbloquear aqui. Pronto. Então, tem um ponto aqui, sim, do Jorge. Boa tarde. Acredito que em uma OS, se tiver dois tipos, V1 e V2, o caixa não consegue tirar nota fiscal para cliente sem fechar também a garantia. Não, se você colocar que a OS tem o recurso lá do sistema, quando você fecha, você coloca que o veículo foi entregue, porém mantém a OS aberta. Então, você consegue fazer esse recurso, tá? Conversa internamente, porque dá para fazer sim, dá para cobrar do cliente, manter a OS aberta para cobrar a garantia.
E tem uns outros pontos que o pessoal trouxe também, não são perguntas, mas são pontos em relação a SOS. Então, se digitar a OTS dentro do prazo e a troca de garantia em outro dia, o GCM não costuma integrar corretamente. É para ter a integração, sim, pessoal. Não é para ter nenhum tipo de problema quanto a isso. Tá? A única questão é que no momento ali da digitação, teriam as digitações separadas. Por exemplo, até entrando aqui numa questão que fizeram a pergunta, né? Quando tem um diagnóstico mais complexo e tudo mais, como que faria? Tendo a reparação ali do carro em OTS, a digitação já pode ser realizada dentro do referente à OTS, tá? E ficaria pendente só os demais serviços. Mas existe sim essa possibilidade. Eu acho que a maior dúvida aqui do pessoal é com relação ao prazo de digitação, né? Porque é preconizado que a partir do momento que tenha a abertura da ordem de serviço de OTS com a realização, eles têm que digitar dentro de 2 dias, tá? É o que a gente pede justamente para ter a baixa ali do recall da OTS Azul no sistema, né? Então, por isso que tem esse prazo mais curto, e é o que a gente sempre preconiza, priorizar esses serviços para justamente conseguir cumprir esse prazo ali de digitação. Mas existe sim a possibilidade de fazer a digitação junto, tá? Ou melhor, desculpa, a digitação separada. Primeiro a OTS e depois os demais serviços. Podemos seguir, pessoal? Tem mais alguma? Tem alguns comentários aqui reforçando o ponto que o GCM bloqueia. E o pessoal se ofereceu até para trazer algumas evidências para a simulação. Não sei se a gente consegue auxiliar nisso, Polly, para tentar identificar como corrigir, né? Mas tem bastante comentário aqui em relação a isso, de que o GCM bloqueia. Ok, podemos ver depois, com certeza. Beleza, acho que é fazer contato, né, Polly, com vocês aí e fazer os testes e apontar. Né? Se vocês fizerem o teste e der esse problema, aí tem que apontar para vocês aí, né, Polly? Deu esse problema porque estava tentando fazer o teste, tem que verificar o que aconteceu. Tá bom? Exato. Vamos lá. Simplificação de prismas. Então, pessoal, a gente tinha lá a obrigatoriedade do prisma. Basicamente, a gente tirou a redução do processo obrigatório. Né? Então, ele não tem concessionária que usa prisma, tem concessionária que usa a tarjetinha que vai na chave para identificar, mas não usa prisma no carro. Usa papel ali, né, no para-brisa, qualquer coisa desse tipo para poder identificar. A gente acha que ficou um excesso de a gente deixa livre para vocês, a gente não acha que isso deveria ser algo obrigatório, tá? Ter prismas. Okay? É opcional. Então, o outro tema é simplificação de e-mails de confirmação de dados. Vocês devem se lembrar que antes da gente passar, só um ponto aqui, o pessoal trouxe, que vai ter auditoria agora na segunda, né, auditoria 1.2022, e se eles já serão penalizados se retirar os prismas. Não, podem retirar os prismas e não vão ser penalizados, tá? Se vocês tiverem qualquer contratempo por alguma avaliação que tenha sido feita erroneamente, tá? Porque são seres humanos, podem eventualmente aplicar algum tipo disso, tá? Vocês podem contestar que a gente considera. Ok? Vamos lá. Simplificação de e-mail de confirmação. Tem mais alguma coisa? Pode seguir? Tem uma pergunta aqui, ela acabou passando, vou trazer aqui de volta, só para a gente não perder. Então, do Wellington, tem algum problema se a assinatura do romaneio do pré-picking e apontamento no serviço tem outro nome? Tinha outro nome? Não entendi muito bem. Assinatura do romaneio. Wellington, no final a gente vai puxar você, não sei se vai dar tempo, mas qualquer coisa você procura a gente para a gente entender melhor. Pode me procurar no WhatsApp para entender melhor essa sua dúvida, tá bom? Para a gente não tomar muito tempo aqui, tá? A simplificação de e-mail de confirmação de dados, tá? Então, você deve se lembrar que dentro do processo da recepção,
era solicitado, na abertura do OS, na verdade, né? Porque a gente fala recepção, é recepção e abertura de OS, tá? Era solicitado que se enviasse um e-mail para o cliente para confirmar se de fato ele recebeu o e-mail. Então, o consultor, se ele enviava um e-mail e aí o cliente recebia e tinha que confirmar, tá? Então, a gente tirou essa situação, tá? Essa solicitação. A gente está colocando que é solicitação uma única vez no agendamento, no momento do agendamento e confirmação presencial, tá? Então, no processo do agendamento, já era meio que pedido que fizesse a confirmação dos dados do cliente, vocês já devem fazer isso. O máximo é realmente confirmar o e-mail do cliente lá no agendamento, e na hora do presencial, o consultor de serviço também confirmar o e-mail do cliente, tá? Isso é importante para a VOC, tá, pessoal? Para a VOC, para a campanha de vocês internas, ok? Então, a gente tem processos menos burocráticos aqui, a gente acaba impactando menos o cliente também. Posso seguir? Dá para seguir, Suzana? Bastante comentário aqui, Rafa, não especificamente sobre esse ponto. Tem algumas dúvidas em relação aos pontos anteriores. Tá. Eu vou falar para a gente seguir, porque eu acho que o nosso tempo está acabando, e aí no fim a gente retoma os questionamentos gerais. Assim. Isso, e só lembrando que a gente vai ter essa semana, esse mês todo de mês que vem, de plantões semanais sobre esse tema e sobre os outros simplificações do PBX também, tá? Vamos lá para o outro processo aqui, que é a otimização do acompanhamento de cliente no show, tá? Então, qual que é a proposta aqui? Hoje, como que era? Era o consultor, ou o recepcionista, ou o agendamento, que seja, fazer a gestão lá dos clientes que estão agendados através do checklist de entrada e verificar, olha, esse cliente aqui está marcado para as 8, são 8h16, eu tenho que ligar para esse cliente para poder saber como que vai ser, porque está dando no show, né? Esse é o processo. O que a gente está colocando aqui é uma otimização. Todos os DMS têm uma plataforma, a gente já se inteirou, tem uma plataforma que faz alertas automáticos, tanto para o cliente, nem todos têm, têm as mensagens, acho que só tem um que não tem as mensagens, dois, acho que é Sercom e Dealernet, não enviam mensagens para o cliente, mas não enviam o WhatsApp. Acho que links e NBS, se não me engano, tem um recurso do WhatsApp para mandar para o cliente para saber onde que ele está, para poder conversar com ele, tá? Mas a ideia aqui é vocês, o recurso, no sistema de vocês têm como serem avisados que tem um cliente atrasando, vocês só precisariam determinar quem é que vai receber esses alertas, se é o consultor, se é o agendamento, se é o recepcionista, para que vocês facilmente identifiquem esses clientes. É comum a gente fazer uma verificação desse processo e os clientes estarem lá, né, clientes já bem atrasados e ninguém fez nada, tá? Então, é uma forma, um alerta automático para poder ajudar vocês, tá? Então, procurem os DMS de vocês para terem acesso a esses recursos de alerta automático em caso de atraso. E também tem painel digital, tá, pessoal? O DMS de vocês também tem painéis digitais para acompanhamento dos agendamentos, tá? Então, se tem alguém ainda colocando planilha no televisor, hoje tem o recurso do painel digital, que você consegue saber todos os clientes que estão agendados e qual é o status dele. Está atrasado, está adiantado, tá? Então, tem esse recurso aí através do painel também, porque é uma outra forma de fazer o acompanhamento. É um pouco mais para o cliente, mas fica mais visível para o cliente, porque o consultor às vezes acaba ficando de costas para o televisor, né? Mas por isso que tem o outro recurso do alerta automático no computador da pessoa avisando que tem um cliente atrasado, tá bom? Uma dúvida aqui? Pode Não, seguir? só apontamentos gerais. Tá bom. A simplificação da impressão do checklist. Então, a gente está trabalhando em cima da digitalização da capa de assinatura. Então, hoje, a gente tem o NBS e Sercom já implementados, tá? Vocês podem usufruir da impressão da capa de assinatura no Verso do OS de forma automática, tá?
E a gente tem links para implementação em maio, a gente está tentando antecipar ao máximo, mas a implementação está programada para maio, tá? Mas já estamos aí também em maio, né? E de LearNet a gente ainda não tem previsão, tá? Então a gente está trabalhando nisso, que ajuda ali na recepção também. Tá? E aqui tem o quality de embreagem que a Poli vai comentar. Sim, aqui a gente já está vigorando há um tempinho, né, com essa simplificação, que antes nós tínhamos o controle através ali do VCR, né, que era a ligação para o cliente, para comprovação ali do reclamo, que referente ao ruído de marcha ré do quit. Então, nós tiramos esse controle hoje, então a concessionária, de acordo com o correto diagnóstico ali do problema, né, mediante o reclamo do cliente, pode fazer a aplicação do reparo diretamente. Não temos mais esse controle, conforme a CGR que nós divulgamos, tá? Isso acho que já está claro para o pessoal da garantia, né, para a concessionária como um todo, mas se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir colocando aqui no chat. O outro ponto que também é da garantia, que são os contratos de manutenção no VCR. Então, antes, essas informações, esses valores desses contratos, que as concessionárias deveriam fazer a cobrança ali no GCM, era uma planilha Excel que ficava disponível lá no Salesforce. Então, hoje nós colocamos isso de forma online dentro do VCR. Tá? Então, acho que é uma ferramenta que veio para facilitar aí bastante o dia a dia da garantia como um todo. Beleza? Então, pessoal, a gente não vai mostrar o detalhe disso aqui agora, a gente só está comunicando quais são as mudanças. Nos plantões semanais, a gente vai mostrar telas para ficar um pouco mais claro, certo? Assim, que esses dois pontos específicos já foram feitos alguns desdobramentos com a área de garantia, né? Então, aqui igual você falou, Rafa, é mais para a gente passar um pincel aí geral para quem não tem a informação ainda. E aí, o que tiver de dúvida, a gente vai liberando ali para o pessoal nos plantões e nas lives de garantia também. Beleza. E os dois últimos temas. O penúltimo tema é um processo que ainda está em curso, a gente ainda não finalizou ele, tá? Que é a simplificação das tabelas guia de sintomas e padrões de processo, tá? Hoje são duas tabelas separadas, vocês têm que consultar elas para poder fechar ali o tempo de previsto de entrega, tá? E para poder fazer a programação da oficina, tá? A partir desse momento, a gente está estruturando o VCR para para digitalizar essas duas tabelas e vocês usarem o VCR como uma forma de consulta, onde vocês possam fazer o input desses clientes lá, né, ou a lista desses clientes lá, e aí você já tem toda essa programação de forma mais fácil, tá? Então, a gente pegou isso aqui até como um exemplo de outras concessionárias que criaram macros em planilhas, foi até o pessoal da Fórmula, não me lembro muito bem, tá? E eu não sei se tinha mais alguém que fez macros em planilhas para poder fazer esse trabalhinho, porque dificultava, às vezes, para o agendamento, ficar com o cliente em linha, ficar consultando as coisas, tá? Então, a gente quer trazer isso no VCR para que vocês tenham essa facilidade ali no agendamento, tá bom? Beleza? E o último tema é a simplificação do preenchimento do checklist de entrada para cliente passante, tá? Vocês devem se lembrar que o cliente passante, né? Então, ele não, o checklist de entrada, o cabeçalho dele, ó, vou abrir ele aqui, ó. O checklist de entrada aqui, deixa eu pegar, aqui, ó. O cabeçalho do checklist de entrada, ele faz todo sentido, porque foi unificado com a pré-ordem. Faz todo sentido para um cliente que tem um agendamento, tá? Que está agendado. Então, tem informações da data de recepção, previsão de entrega, veículo, cliente, placa, tá? Tem todas as informações. Isso aqui é usado como Kanban, tá? Então, é dessa forma que a gente unificou os dois para excluir a necessidade da impressão da pré-ordem. Agora, a partir do momento que o cliente é passante, eu preciso preencher tudo isso aqui. Daqui a 5 minutos, 10 minutos que eu fizer o checklist de entrada aqui do cliente, eu vou abrir a OS dele e todas as informações vão estar na OS, né? Então, para que eu vou preencher tudo de novo, tá?
Então, a gente teve uma ideia aqui, né, de diminuir, tá? E esse aqui seria o checklist de entrada de cliente passante. Lembrando que, para quem tem o processo digitalizado do checklist, não consegue usufruir, né, disso via DMS, porque o checklist de entrada impresso no DMS é só quando tem um agendamento. Quando tem um cliente passante, você precisa pegar uma folha dessa, impressa e começar ela do zero. Só que a ideia agora é que vocês vão passar a preencher somente quem é o cliente, qual é o veículo, qual é o KM e qual é a placa. Com essas informações, vocês vão, fora todo o preenchimento do documento, vocês vão até o balcão para abrir a ordem de serviço, e aí sim, na hora que vocês abrirem a ordem de serviço, vai ter todas as informações, né, de previsão de entrega, hora, mobilidade e tudo mais, tá? Então, aqui não tem a questão de peças também, porque não precisa ter esse detalhamento, porque você está recebendo o cliente, você já confirmou se a peça está disponível para atender o cliente, tá? Então, essa é uma facilidade que acho que vai economizar um pouquinho de retrabalho aí de você de ficar preenchendo tudo de novo. Acho que é isso, Suzana. Tem um ponto aqui, Rafa, algumas pessoas comentaram, falando que sobre a capa de assinatura, quem usa o NBS ainda não está ok, e que o NBS respondeu que não tem a informação dessa atualização. Tá bom. Eu vou dar uma consultada lá no pessoal, porque a informação que a gente tinha já estava ok, tá? Sim. Aqui a gente tem bastante questionamento aqui daqueles que como eu comentei, né, mais gerais. Eu sei que o nosso tempo está estourando, eu não sei como vocês preferem, se a gente, Rafa e Poli, se a gente sintetiza essas perguntas e retorna via e-mail ou via o grupo do WhatsApp na sequência. Eu acho que é melhor no grupo do WhatsApp mesmo. A gente passa aqui, pessoal, cada pergunta que vocês estão trazendo no Teams, digita a resposta certinha e passa no grupo do WhatsApp para vocês, porque a gente tem bastante pontos aqui que eu acho que vai acabar passando muito do nosso horário. E aí, só um ponto que eu queria trazer, que eu vi bastante comentário em relação a isso, é que a ideia do PVX, gente, é simplificar para vocês. Nada que a gente está fazendo aqui vai ser cobrado de maneira obrigatória, sem um aviso prévio com antecedência, né? O único ponto que a gente tem que será obrigatório, como o Rafa falou, vai ser o checklist de entrada e tem a comunicação prévia disso. Então, a capa de assinaturas, né? Isso, a capa de assinaturas. Essa sim vai ser obrigatória a partir do segundo semestre, tá? Porque tem todo um porquê de simplificação para o cliente, tá? Exato. O restante que a gente está trazendo aqui para vocês são soluções que a gente entregou dentro da rotina que existe hoje e dos apontamentos que foram mapeados. Então, claro, essa discussão é rica para a gente conseguir identificar se tem algum ponto de dúvida, mas a ideia é que isso surja como uma solução para vocês. Eu vi bastante preocupação aqui em relação à auditoria, né? A ideia aqui é a gente conseguir esclarecer esses pontos para vocês, a gente vai responder no WhatsApp, mas pensando sempre que o PVX é para trazer soluções, a gente não está tentando burocratizar nada, né? Então, a ideia desses pontos que a gente está fazendo, o plantão de dúvida, é exatamente para tranquilizar e esclarecer para vocês. Então, não tenham essa percepção de que é mais uma regra, não é regra, que a gente está trazendo a ideia de solução, tá bom? E aí, pessoal, até um ponto aqui, né? A gente está procurando olhar fora da casinha para poder trazer essas soluções para vocês, tá? Talvez vocês nunca tenham visto a Renault trabalhando dessa forma, mas é o que o projeto exige, é realmente trazer soluções pensando fora da caixa. Eu entendo que às vezes pode ser difícil, porque vocês vão ter que alinhar com as equipes, as alterações de processo e tudo mais, tá? Mas eu também entendo que pessoal, abram bem a mente para as coisas que virão, que estão vindo e que virão, tá? A gente vai começar agora, vai terminar essa simplificação mais ou menos lá para o meio do ano, tá? Depois, a gente vai começar a digitalização. Na hora que vier a digitalização, vai mudar todo o processo de vocês. A forma com que vocês aplicam o processo vai mudar completamente. Claro que a gente vai fazer em etapas, em sprint com as concessionárias, tá? Mas abram a mente para a entrada desses processos. A gente não está travando, tá?
Nós não estamos travando nada, ninguém está penalizando ninguém, nós não estamos penalizando vocês se vocês falarem não vou aplicar agora porque não estou conseguindo administrar essas mudanças. A única coisa que a gente fala é organizem para aplicar as mudanças, porque se vocês perceberem que são simplificações factíveis, não tem por que não aplicar, seria mais se organizar. Tá? Agora, na auditoria, ninguém vai pegar vocês e falar assim, você está aplicando um processo diferente do que é o padrão. Não, tem sempre uma forma alternativa de avaliar, e é isso que eles vão considerar. Okay? E aí, outro ponto que eu queria colocar, a gente já acabando agora, eu falei aqui com o pessoal da NPS, pelo celular, tem que ser bem rápido, já está disponível. Ah, ficou um pouquinho longe, não sei só para mim. Aqui, está ouvindo? E agora? Melhorou. Eu falei com o pessoal da NPS aqui, eles me falaram que já está disponível para a rede toda mesmo, tá? Quem é a concessionária que fez esse relato, se puder responder aqui e encaminhar o chamado para mim, porque eu vou encaminhar para essa pessoa do NBS que ele vai tratar internamente, tá? Mas o recurso já está disponível para todo mundo. Tá bom? Quem que é a concessionária, por favor? A Débora Dias, da Urca Uberlândia, e a Isabela Correia. Ótimo. Isabela, Débora, vocês devem ter o meu contato. Me mandem pelo WhatsApp mesmo, ou por e-mail, os chamados que vocês abriram com essa devolutiva, tá? E eu vou encaminhar para essa pessoa para eles alinharem com o TI da empresa lá, do NBS, para não acontecer mais, e passarem as instruções para vocês de como é que vocês devem fazer para pegar esse benefício. Okay? Beleza. Acho que é isso, galera. Tem bastante... muito nosso tempo, gente. A gente vai responder as perguntas para vocês, a gente vai retornar esses pontos que estão aqui no chat, tá bom? A gente vai retornar para vocês, para esclarecer, tá bom? Isso, a gente manda uma listinha ali no WhatsApp respondendo todas essas perguntas que vocês fizeram, mas queria deixar bem claro, a gente programou 1 hora de tempo para poder passar os temas aqui com vocês, não era para passar muito profundamente, a gente sabia que, né, porque a gente está programando os plantões do mês que vem para falar disso, tá? Até porque a gente está programando os plantões do mês que vem para falar disso, até para respeitar o tempo de vocês. A gente estava até então fazendo plantões de dúvida, esse mês falando sobre o processo lá do reputation e tudo mais, tá? Não fazia sentido eu já pegar agora e já começar no meio atropelado com os outros plantões, começar a fazer falar para vocês de recepção. Aqui a gente só está dando um insight do que está por vir aí, né, do que mudou. E os plantões do mês que vem, todos, semanal, vocês vão... A gente vai debruçar em cima desse tema, apresentar com um pouco mais de detalhe, e aí vocês vão poder tirar as dúvidas, porque a gente programa 1h30 para isso, tá bom? Beleza, pessoal? Vou ver aqui. Beleza, gente. Ok. Não sei se tem mais algum ponto que... eu estava falando no mudo. Não, eu falo, pessoal, eu conto de verdade com a colaboração de vocês, que vocês, de fato, abram a mente para essas melhorias que a gente está colocando, sintam-se à vontade para fazer outras sugestões para nós, não tem problema nenhum, tá? Mas abram a mente, porque, de fato, a gente está num momento desse, é um momento de simplificação, e a gente está precisando agir fora da caixa para fazer simplificações, porque senão a gente fica do jeito que está. Porque a maior parte das simplificações, para a gente fazer simplificações, sem pensar muito fora da caixa, são simplificações através de digitalização. E isso a gente não vai conseguir agora. Tá? Então, por isso que a gente está pensando fora da caixa, quebrando algumas barreiras. Se a auditoria pegar isso daqui, como é que vai ser? Não, a auditoria vai ter que considerar. Mas e se o apontamento do mecânico ali, como é que vai fazer? Não, o apontamento tem que anotar, depois vai lá e aponta, corrige o apontamento do sistema. Mas se o responsável do estoque, como é que ele vai fazer a liberação dessa peça para o mecânico se não teve a requisição da peça do sistema, porque não gerou lá o romaneio?
cria-se um processo interno de vocês fazendo essa liberação, depois que abre o OS, faz a baixa do estoque. Então, vamos abrir a mente, pessoal. Vamos abrir a mente, não vamos criar barreiras para a simplificação, tentar surfar nessa onda. Pessoal, eu trago aqui de novo ver alguns comentários só para reforçar com vocês, né? Então, todos os processos que a gente está fazendo de simplificação, eles não estão sendo só implementados. A gente puxa a informação do mapeamento, a gente alinha com os pilotos e comissão Abrare e a gente traz para vocês para desdobrar, além de alinhar com as áreas. Então, tudo que a gente está propondo aqui, a gente está alinhando com garantia, está alinhando com o jurídico para ver se não tem impacto. Então, as áreas estão sendo envolvidas, né? Eu entendo a preocupação de vocês em relação a essas regras, a documentação e com a agilidade que tem acontecido as coisas, mas é para a gente conseguir acompanhar a velocidade e, no futuro, a gente conseguir ter a digitalização mais completa. Então, a gente vai, eu pego esses feedbacks de você, a gente vai trabalhar nisso, mas é importante vocês também terem esse geral, né, do que está acontecendo. Tudo que a gente traz aqui para vocês passou por esse processo de mapeamento na concessionária, então são apontamentos que foram tragos por vocês naqueles grupos que a gente mostrou no começo, a gente passa com os pilotos, com a comissão Abrare, e aí sim, depois que a gente está de acordo ali com a equipe, com as áreas técnicas, com QMR, garantia, jurídico, aí a gente traz para vocês a proposta. Então passa todo por uma triagem ali antes de chegar a implementar. Sei que isso está bem rápido, mas esse processo acontece, tá bom? Só para tranquilizar vocês. E aí eu queria até colocar, por exemplo, a Glaucia comentou da preocupação de se aplicar, tem muita coisa que mudou no curto prazo. Glaucia, a gente sempre se colocou à disposição de vocês para poder... A gente tem feito esses plantões semanais para tirar as dúvidas de vocês, mas vocês podem tirar pelo WhatsApp e a gente sempre colocou à disposição de marcar pontos virtuais para poder clarificar para vocês alguns processos que vocês possam estar com dúvidas. Eu fiz diversos pontos desses com pessoas da rede, com grupos de pessoas da rede, tá? Então, fiquem à vontade. Se você quiser me procurar, Glaucia, falar, Rafael, eu quero entender um pouquinho mais a fundo, fora do ambiente de plantão e de dúvida, quero ter uma reunião particular ali para alinhar bem com a minha equipe. Não tem problema, a gente organiza. Vamos organizar um ponto, a gente marca ali meia hora, uma hora, coloca o pessoal da sua equipe na sala, a gente alinha o tema e fica claro para todo mundo. Tá? Beleza? Isso serve para os outros, tá? Eu coloquei para a Glaucia, mas serve para os demais também, tá bom? Estou à disposição. Me chama no WhatsApp, me manda e-mail, e é isso aí. E, pessoal, acho que é isso. A gente passou aqui nosso tempo. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, galera. Obrigada Grande abraço a todos. aí Tchau, e tchau. boa tarde a todos. Tchau, tchau.